Olá, pessoal. Prazer estar aqui com vocês, batendo um papo sobre a internet das coisas e como é que a ABINC, a Associação Brasileira de Internet das Coisas, interage nesse mercado aqui no Brasil. Meu nome é Paulo José Spaca Kersh. Por razões óbvias, o mercado me conhece por Paulo Spaca. Eu tenho aí um background bastante extenso nesse mercado de tecnologia, passando por IBM, SAP e outras empresas. Fundei algumas empresas no Brasil, trazendo fora, como, por exemplo, o Netscape. O Netscape foi instalado no Brasil em 93 e eu era o country manager da Netscape. Sem considerar outras, eu acho que tem muita conversa para falar sobre isso. Mas eu acho que a conversa de hoje é mostrar como é que está esse mercado da internet das coisas no Brasil e o que o 5G propiciou até o momento aqui no Brasil. Para quem quiser me contactar posteriormente, meu e-mail está aqui embaixo. Fiquem à vontade, eu teria o maior prazer de conversar com vocês. Pois bem, o que é a ABINC? A ABINC é a Associação Brasileira de Internet das Coisas. É uma associação sem fins lucrativos, é uma organização não governamental e ela tem sede em São Paulo. Esse é o endereço dela, binc.org.br. A missão da BINC é promover os diferentes interesses entre quem tem uma solução e quem demanda a solução. Então, a gente junta o associado, o parceiro, com aquilo que o mercado está demandando. E aí a gente enxerga que a gente tem que trabalhar em todas as esferas públicas e privadas. Ou seja, a gente se enxerga como um baluarte de IoT, sem modéstia nenhuma, é que é onde que a gente junta esse ecossistema de IoT. Pois bem, para vocês entenderem melhor a atuação da ABINC, ela tem aí 4 pilares importantes, que é pesquisa, onde a gente fomenta a pesquisa com as várias entidades de inovadoras, ICTs e tudo mais. O mercado, onde a gente entende os problemas do mercado, leva para dentro para a gente discutir e levar soluções de volta para o mercado. Aqui é um detalhe importante que vocês, tenho certeza, que ficam na dúvida. Quando a gente fala de IoT, a gente faz o seguinte, tá bom, o que você quer saber de IoT? É um conjunto de tecnologias, todo mundo sabe disso, mas o mais importante é que a IoT depende do segmento de mercado. Cada segmento de mercado, agro, manufatura, cidade inteligente, tem uma conversa diferente. Cada um deles tem uma demanda diferente. O que você discute na área de saúde, por exemplo, não tem nada a ver com a discussão, por exemplo, no agro. Por quê? Porque a gente está discutindo aqui o negócio, não estamos discutindo tecnologia. Vamos deixar isso bem claro. Então, no mercado, é a gente olhar o que está acontecendo, o que está faltando, o que precisa, quais são as demandas, e isso trazer para dentro da BINC e discutir como é que a gente pode devolver para o mercado uma solução. Isso é feito através de comitês que eu já chego lá e falo para vocês. O terceiro pilar, que nós temos uma atuação bastante forte junto ao governo. O que significa ao governo? Significa, por exemplo, quando nasceu o Plano Nacional de IoT, que eu já vou falar, a BINC participou desde o primeiro dia. Eu, pessoalmente, estive várias vezes em Brasília ajudando na confecção desse plano, palpitando, dando sugestões para que esse plano saia, que saiu em 2019, para vocês terem uma ideia. Aqui também, quando a gente fala em governo, não podemos deixar de esquecer da Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, onde o 5G, 4G, tudo é demandado por eles. Eu me lembro quando veio para o mercado o LoRa Alliance, o LoRa LPWAN, nós discutimos muito sobre a chegada dessa tecnologia de conectividade no Brasil, demos vários palpites. Da mesma forma, quando se criou o 5G, nós demos várias sugestões de como é que deveria ser feito aqui para o mercado de IoT. Muito bem.
Então, o governo, nós temos aí atuações o tempo todo com eles, estamos sempre próximos, e assim a gente entende o que está rolando no mercado do lado político, do mercado, do lado da política, né? O quarto pilar é a educação. Não há como a gente seguir nessa mudança que a gente está vivendo sem ter a formação de mão de obra, sem evangelizar esse mercado, sem o mercado saber o que está acontecendo. A velocidade que as coisas têm acontecido não está conseguindo atender a demanda porque não tem mão de obra. Então, faz parte da BIM que a gente formar mão de obra. Nós temos uma plataforma EAD, onde nós temos alguns cursos, e recentemente fizemos um acordo aí com Laura Alliance para a gente também trazer esses cursos para o Brasil. Temos outros cursos mais, vamos dizer assim, de iniciação, são cursos gratuitos. Isso tudo faz parte desses pilares que a BINC funciona. Só para vocês entenderem, a BINC foi fundada em 2016, hein? Nós temos aí, não chega a 7 anos ainda de mercado. E tem muita coisa sendo feita. Pois bem, com esses pilares, como eu comentei, a gente tem as discussões por comitê de trabalho. O que significa isso? Aquilo que eu tinha dito. Cada segmento de mercado tem um tipo de demanda, tem um tipo de conversa, tem um tipo de necessidade do business. Então, por isso que eles são separados para se discutir aquele negócio, daquele segmento, e temos 3 outros comitês de trabalho que suportam, que são de apoio aos demais. Segurança, óbvio, está em todos os segmentos de mercado, rede, nós estamos falando de 5G, imagina, e dados e analytics. Quer dizer, isso daqui com inteligência artificial é mais um segmento que está muito forte, é mais uma tecnologia que está apoiando o IoT. Então, esses comitês hoje têm todas as suas ações, têm as suas atuações, tem um líder que comanda tudo isso daí, os participantes, normalmente é um comitê de 15 a 20 pessoas, com discussões bastante pragmáticas, o que vai, o que não vai, e eles são geradores de conteúdo, são geradores de papers que vão para as nossas newsletters, no site, e participam de webinar também, criação de webinar para isso. Muito bem. Eu tinha comentado do Plano Nacional de IoT, só para vocês terem uma ideia. Neste plano, foram 4 grandes áreas que foram, vamos chamar assim, as que deram mais atenção: cidades, saúde rural e a manufatura de uma maneira geral. E, de uma forma também muito clara, ela teve o lado que a gente pode chamar dos horizontais, quer dizer, capital humano, que é o que, vamos dizer assim, a formação de mão de obra. Essas horizontais é que ajudam esses 4 grandes focos. E vocês olham que tem infraestrutura de conectividade aqui. É como se fosse o nosso comitê de rede, né? Pretensão nossa falar que é. Não, mas é mais ou menos a ideia é essa mesmo. Como é que a gente olha a conectividade no mundo de IoT? E esse plano nacional, como eu disse, foi montado em 2000, foi homologado em 2019, e naquela época tinham esses números, olha que loucura, que o impacto até 2025 na área, no segmento de saúde, nós vamos ter aí de 13 a 27 bilhões. E aí se estimou esses números. Os números de IoT é uma coisa muito, muito estranha, e você não tem no Brasil um número concreto, você tem números no mundo, às vezes até América Latina, mas no país ainda não tem um número concreto. Tanto é que a BINC, neste ano, no final do ano, vai lançar o guia do IoT no Brasil, colocando todos esses números, que é uma pesquisa que nós estamos fazendo. Pois bem, o que significa, então, o IoT? Que o físico agora se transforma em digital, né? Tudo que você imagina pode ser digitalizado. Então, essa lógica, ela faz com que esse mundo físico passe a ser um componente da internet. Por exemplo,
Se eu pegar uma cama de hospital, eu posso colocar sensores e essa cama passa a ser uma cama que vai me fornecer informações, ou seja, o físico que virou o digital. Muito bem. Quem está propiciando isso realmente é o IoT. Então, os objetos que geralmente são equipados com devices ou sensores, seja lá o que for, eles passam a ser inteligentes. E com isso a gente obtém dados para que eles possam ser analisados e que faça sentido para o negócio. Por exemplo, um sensor na terra para saber se a terra está boa lá quando a gente fala no agronegócio, né? Ou um brinco de orelha num boi para saber se o boi está funcionando ou não. Ou numa cidade inteligente eu ter uma iluminação, num poste de iluminação, um sensor que vai dizer. Então, N situações que a gente pode ver e controlar no mercado. Por fim, eu estava dizendo que o IoT, então, torna possível esse gerenciamento do mundo físico para o digital. Isso é uma coisa que a gente vive, está no nosso dia a dia, a gente nem percebe, mas é isso que está acontecendo. Então, o IoT não é uma tecnologia, é um conjunto de tecnologia, mas é uma forma de fazer melhor o seu negócio. Isso é o que tem que ficar claro. O IoT, não vamos discutir tecnologia. Aliás, a IoT não é tecnologia, como está bem claro aqui. Tá? Aqui tem algumas análises, só para dar uma contextualizada do que significa os dispositivos de IoT, né? Isso é um número que a Frost and Sullivan acabou de divulgar. Perdão. O mundo de IoT deve atingir aí, nesse ano, um volume de 41,76 bilhões de coisas conectadas. Desculpa, pessoal. Isso representa um crescimento de 18% comparado a 22%. Pessoal, é muita coisa conectada. Dizem que na China tem mais conexões do que pessoas. E eu acho que a China não tem pouca gente, né? O 5G, que está sendo implementado agora, com base até nas redes 4G, que empregam LTE e tudo mais, estão fazendo que o tal do Massive IoT. Por quê? Porque está propiciando muito mais conexões do que se tinha com 4G e que o 5G está propiciando. E o 5G trouxe uma coisa que também propiciou, que são as redes privativas. Esse é um outro mercado que está crescendo de uma maneira muito rápida. Tá? Então, para a gente entender esse IoT, eu trouxe duas dimensões, a de tecnologia e de dimensões. As tecnologias são hardware e sensores, as redes de conectividade, nuvem, big data, inteligência artificial. Poderia colocar aqui blockchain, poderia colocar outras tecnologias. Eu costumo dizer são temperos que você tem para fazer esse IoT. E quando você vai para as dimensões de negócio, você tem o corpo, a casa, o carro, a indústria. A indústria aqui, entenda-se indústria como manufatura, varejo, a indústria de uma maneira geral, e as cidades. Tudo isso, você tem que olhar segurança, privacidade, propriedade de dados, modelos de negócios novos, né? São negócios muito mais novos que estão acontecendo, e as pessoas. Como eu falei, nós temos que olhar a pessoa como a inclusão, uma melhoria de qualidade de vida. Que tudo isso que está acontecendo está modificando a forma das pessoas. Perdão, pessoal, mais uma vez. Continuando, a gente olha a conectividade, que se a gente voltar aqui, era um dos pontos que eu deixei mais para a gente discutir, que essa rede de conectividade ela passa por diversas redes, LPWAN, o Sigfox, o LoRa, que está crescendo violentamente. As redes Narrowband e LTE, e a 5G, que estão instalando vários componentes, vários dispositivos. E eu costumo dizer o seguinte: 5G não é telefonia, 5G é conectividade. Aqui no Brasil, 5G não é para ter um telefone com 5G, tudo bem, mas ela é importante para ter conectividade, para fazer com que você tenha um fluxo de dados
muito mais rápido, muito melhor, onde projetos que dependem dessa tecnologia do 5G possam ir para o mercado de uma maneira muito mais fácil, que até então não era possível. Aqui no Brasil, a gente tem um problema da lei das antenas, que significa que cada cidade precisa ter aprovada essa lei das antenas, cujas regras estão na Anatel, que é aquele órgão do governo que eu comentei lá no início, que a gente está sempre em contato, que é a Agência Nacional de Telecomunicações. Ele define o que você precisa ter na sua cidade como lei de antena, e isso é uma lei que tem que ser aprovada pela Câmara dos vereadores, no caso da cidade. Tá? E outra coisa que está acontecendo muito rapidamente, a satélite já existe, mas nanosatélite está acontecendo cada vez mais rápido. Então, essa combinação de várias formas de você ter conectividade faz com que o IoT cresça em proporções muito rápidas. É isso que tem acontecendo no mundo de uma maneira geral. E esse mundo de IoT traz muitos desafios, mas, ao mesmo tempo, muitas oportunidades de negócio, né? Coisas que não se pensava, hoje está fazendo. Então, por exemplo, o que se tinha antigamente, modelos de negócio trazendo essa transformação digital, que é aí uns exemplos que a gente tem, Uber, Netflix, quando que você imaginava que ia ter isso, né? O que você vai olhar quando você olha as fintechs, os bitcoins, tudo isso são coisas que está sendo propiciado por conectividade, por tecnologias IoT. Pouca gente imagina que quando você pede um carro, seja pela 99, seja pelo Uber, seja lá o que for, está fazendo um IoT. O seu telefone é um sensor, você está comunicando na internet, está mandando dados, que é o seu endereço, quem é você, para alguém que aceite a sua corrida e que vai chegar no seu ponto para te pegar e que ele sabe que tem que levar até outro ponto. Tudo isso através da internet, através de sensores, até para saber qual é o melhor caminho, assim por diante. Isso é o dia a dia, e a gente está usando. Quando você for para o ambiente rural, você tem diversas coisas. São os equipamentos, são os sensores para ver temperatura, água, como é que está o tempo, tudo isso daí. E essa movimentação de IoT traz uma solução de negócio, que é isso que importa. Então, quando você olha monitoramento do microclima, óbvio, tá. Por quê? Porque eu preciso saber o que eu vou fazer na minha terra. Como é que estão os meus animais? Como é que eles estão se movimentando? O que está acontecendo? Os equipamentos que eu tenho, meus tratores, como é que eles estão funcionando? Isso gera, é muito interessante quando você olha isso gera uma coisa que a gente chama sistema de sistema. Eu tenho um sistema que é o meu equipamento, eu tenho o meu sistema para conectar os sensores, eu consigo quase que fazer uma fazenda, um farm equipment que eu estava lendo, essa fazenda conectada, até o ponto de eu chegar lá na frente e ter um gerenciamento da minha fazenda, coletando diversas situações, seja do equipamento, seja do clima, seja como é que eu estou irrigando a minha terra, porque o meu sensor disse que está na hora. Isso que a gente chama de sistema, que é uma coisa nova que está acontecendo, entre aspas, nova, né? Que isso, de alguma maneira, o pessoal já fazia com os centros de monitoramento que tinha, né? Muito bem. Quando você vai para a cidade, eu vou fazer uma cidade. Vocês imaginam o nosso comitê como se discute essas coisas? O nosso comitê tem muito disso. Então, transformação digital na cidade. Olha que coisa maluca. Então, você tem semáforo, você tem as câmeras para saber se está tendo a parte de segurança, você tem iluminação. Se você olhar para as casas, você tem os meterings, né? Quer dizer, todos hidrômetros, leitura de luz, gás, tudo isso aí, hoje em dia, já tem controle aqui no Brasil dessas soluções, a ponto de ter no nosso grupo de associados
empresas que entregam hidrômetros já com conectividade, seja Narrowband, seja Sigfox, seja LoRa, para fazer a coisa acontecer. Então, seja gás, seja hidrômetro, até bueiros inteligentes existem. Semáforos inteligentes, isso já é coisa concreta. Tudo aqui já funciona desse jeito. E aí você, de novo, na cidade, você vai ter o sistema de sistema, que é o poste que está com uma conexão, seja ela, aqui no caso está dando um Bluetooth com a pessoa, com Zigbee no poste, que conecta com outro poste, fazendo uma rede de comunicação que aciona o carro, alerta o carro. Isso tudo é real, isso tudo existe. E cada vez mais está acontecendo isso. Nas casas, hoje em dia, você tem tudo conectado, está tudo, a lâmpada, é o ar-condicionado. E mais interessante é o seguinte: se criou um mercado novo, que eu sempre bato nessa tecla, que o IoT é serviço, ninguém está vendendo, é mais serviço, ninguém está vendendo tecnologia. Por exemplo, eu não preciso comprar ar-condicionado, aparelhos. Eu posso comprar o serviço de refrigeração. Esta empresa vem e instala o ar-condicionado e toda vez que eu precisar usar, ele me bilheta pelo tempo de que uso desse aparelho. Isso existe e é real, porque é serviço. Então, o IoT também trouxe uma modalidade nova de você fazer negócio, que é sempre através de serviço. Quando você for para o lado da indústria e comércio, aí você tem desde a robotização, tem toda a parte de logística, né, que você tem o tracking de materiais, você tem gêmeos digitais, tudo isso, pessoal, está aí na transformação digital no segmento de indústria e comércio. Né? Os varejistas têm aí um monte de coisa para se falar e fazer. Muito bem. Vocês percebem que o IoT está permeando todos os segmentos de mercado, está permeando todas as camadas desse segmento e soluções existentes, né? Então, você tem lá, como eu já comentei, toda a parte de robotização, você faz manutenção preditiva, você tem toda uma parte de logística e transporte, tudo isso sempre, sempre com a internet. E quanto mais você utilizar conectividade e quanto mais você tiver infraestrutura de conectividade, que é esse avanço que está acontecendo, melhor serão as soluções e melhor serão vamos dizer, a atuação dessas soluções. Né? Muito bem. Não poderia deixar de falar sobre saúde. Né? Transformação digital na saúde é muito forte. Eu diria que o 5G hoje propiciou para esse segmento um avanço enorme, enorme, porque você hoje consegue fazer teleconsulta, você consegue fazer, eu diria, a operação, a cirurgia à distância ainda é uma coisa que depende muito, muito, muito da infraestrutura, porque não dá para dizer, caiu a internet para a operação, para a cirurgia, né? Isso ainda precisa um pouquinho mais de ajuste, mas o que a gente vê é que, seja no corpo, seja na casa, na comunidade, em clínica, em hospitais, tudo tem jeito da internet, das coisas, do IoT, facilitar a vida. Né? E olha, se a gente olhar embaixo desse slide, cybersecurity, toda a parte de informações analíticas, armazenamento, interoperabilidade, machine learning para você poder dar inteligência e começar a obter mais conhecimento usando a inteligência artificial, enfim, essa combinação continua. E aí você tem na área de saúde também o sistema de sistema. Você consegue ver tudo isso aí. Então, pessoal, o que eu quero dizer aqui é que nós temos dentro do IoT toda uma transformação, toda uma necessidade,
mas ela é inerente ao tipo de negócio. Não há como você discutir, como eu disse lá no início, agronegócio comparar com a área de saúde. São dois bichos diferentes, são duas áreas diferentes. Eles necessitam de coisas diferentes, eles necessitam de soluções diferentes, eles necessitam de coisas que valem a pena para aquele segmento. Então, isso dizia-se antigamente, hoje eu já diria que já não é mais futuro da internet, que é a internet das coisas. Hoje a gente já está pensando na internet com sensores de motor, de visão. Isso é uma coisa que a gente pode falar lá na frente, como o pessoal fala da Web3. Isso são algumas coisas futuras, mas a nossa realidade hoje é que hoje a gente tem esses sistemas de sistema, como Smart Cities, Smart Transportation, Smart Health, né? Como a gente já viu aqui, né? A gente já viu tudo isso aí. Então, essa é a realidade que nós estamos vivendo. Tem coisa de futuro? Lógico que tem, mas ainda nós precisamos consolidar muita coisa que está aqui no mercado. Quando eu digo que as coisas estão rápidas, isso daqui é verdade. Existe um museu na Coreia, a Tuya, que é uma empresa chinesa, eu falei Coreia, mas é chinesa, é o museu da internet das coisas com inteligência artificial. Já existe, mostrando as soluções que tinham, que já não vale mais a pena. Muito louco, né? É o que eu falei, a velocidade é muito rápida, tá? E aqui eu trago uma brincadeira, que a parte de segurança, eu acho que ela é importante para nós, porque a gente pode cair nessas ciladas que nós estamos vendo aqui, né? Uma delas que eu acho mais engraçada é a vassoura dizer, ó, me dá 25, eu vou dizer para todo mundo nas redes sociais que você foi extremamente estúpido o suficiente para comprar uma vassoura conectada na internet. Então, pessoal, eu não falei de segurança aqui, mas, como eu disse, o nosso comitê de segurança existe, ele é cross com todo mundo, né? E para isso, a gente tem, vamos dizer assim, a parceria lá na Inglaterra com o ISF, que é a IoT Security Foundation, onde muitas definições saem de lá, a gente traz para o Brasil, a gente tem todo um trabalho de criar essa divulgação dessas metodologias, dizer o que é bom, o que não é ruim. Por quê? Porque a coisa é muito rápida, ela está acontecendo de uma maneira muito rápida, e a gente tem que estar acompanhando, sabendo que precisa se preocupar com isso. A gente tem conosco diversas parcerias com empresas certificadoras de conectividade, que o governo exige, né? E a gente está sempre próximo disso. Então, pessoal, o que eu queria mostrar para você, e espero ter atingido pelo menos uma ideia do que significa todo esse IoT no Brasil, como é que 5G está chegando aqui para fazer diversas coisas. Nós estamos com uma infraestrutura bastante grande de cada capital ter o seu 5G, mas vamos lá, né? 5G, todo mundo sabe, tem as suas variações de 5G. Ainda não estamos no 5G standalone ainda, não, né? Então nós vamos chegar lá, que é o 5G puro, né? E aí sempre eu brinco quando eu falo esse tipo de apresentação, além de agradecer, mais uma vez agradeço o José Otero por ter me feito esse convite para falar sobre a BINC aqui no 5G, um painel todo aí para vocês, mas eu costumo terminar dizendo: amanhã tem mais. Porque amanhã vai estar diferente do que nós falamos hoje, porque essa tecnologia está muito rápida. Então, essa é uma brincadeira que eu faço no final para agradecer a todos pela boa vontade de ter me ouvido, e eu estou à disposição mais uma vez, meu e-mail está aqui embaixo para trocar ideias, para conversar, porque a gente precisa dar as mãos, porque sozinho a gente não faz nada. Aliás, o IoT sozinho não faz nada, né? A gente tem várias tecnologias para a coisa acontecer.
Então, agradeço vocês, agradeço a 5G América, agradeço meu amigo José Altero por ter essa oportunidade de bater esse papo e mostrar um pouquinho o que está acontecendo do IoT aqui no Brasil. Forte abraço a todos, muito obrigado. Até a próxima.